Caminho da Universidade traz hoje para uma entrevista que vai ser extremamente produtiva, um competente dentista que atua em Porto União, Vitória, em toda a região. Estou falando do Dr. Carlos Val. Dr. Carlos Val, seja bem-vindo ao programa Caminho da Universidade, aqui na TV Milênio. Muito obrigado, professor, pelo convite. Obrigado a todo o grupo da TV Milênio, né? Espero que possamos ter aí alguns momentos bons onde passemos algumas informações que sejam úteis a todos. Com certeza, doutor Carlos, com certeza. O telespectador que aí não tem a oportunidade de conhecer o doutor Carlos, ele é formado, graduado em odontologia pela Universidade Estadual de Ponta Grossa. Ele tem especialização, mestrado, enfim, é mestre na área e faz parte do Conselho Regional de Odontologia e também é professor de pós-graduação na cidade de Blumenau. Satisfação enorme e vamos então conhecer um pouquinho mais quem é Carlos Val. Eu quero já deixar claro, porque o pessoal Carlos Val viu a imagem, alguns conhecem Carlos Val Neto, outros Carlos Val Filho. Vamos deixar claro aos telespectadores, doutor Carlos, quem é quem nesse momento, por gentileza? Vamos lá, professor, vamos tentar elucidar um pouquinho esse mistério, né? Quando eu comecei a trabalhar, meu pai também é profissional, é cirurgião dentista, que é Carlos Val Neto. E esse nome vem de uma tradição familiar há praticamente 6 gerações já. Meu tataravô, né, nascido na Alemanha, em Erfurt, ele se chamava Karl Georg Val. E naquela época, acredito eu, que eles começaram a vir assim, todo filho primogênito, homem, iria receber o nome de Carlos, ou Karl, como se diz na Alemanha. Veio meu bisavô, ele deu o nome de Karl Val. Meu bisavô foi o primeiro a vir aqui para o Brasil, mais ou menos em 1920, por aí, 1920. E ele, quando veio para o Brasil, ao fazer a documentação nova, transformaram para o português o Karl como Carlos. E ele é o primeiro Carlos Val. Ele, tendo o seu primeiro filho, homem, colocou o nome do meu avô de Carlos Val Filho. Meu avô, teve um primeiro filho que era homem, foi Carlos Val Neto. Meu pai, fazendo uma homenagem à tradição e ao avô dele, pôs o meu nome como Carlos Val. E hoje, como homenagem ao meu avô, né, eu coloquei o nome do meu filho de Carlos Val Filho. Então, é uma tradição já praticamente há 6 gerações, professor. Isso muito nos orgulha, porque sempre tivemos oportunidade de termos filhos homens, né? Assim como tenho minha filha, que é mulher, pude homenagear também a minha avó, né? Não tive mais uma filha, senão homenagearia a outra avó também, mas vem uma tradição já de longas datas, né? O meu filho já me deixa orgulhoso, porque ele está com 10 para 11 anos e diz ele que talvez o filho dele venha a ser Carlos Val Neto. Então, meu pai deve ficar orgulhoso ao ouvir isso daí, já que o meu avô já é falecido. Mas com certeza, né? Falar em seu pai, um grande abraço, doutor Carlos Val Neto, e, claro, a sua mãe, a Vera Lúcia, que até na quarta-feira estava de aniversário. Exatamente. Um abraço carinhoso, a batalhadora Vera Lúcia, professora aposentada. Falando, doutor Carlos Val Neto, é interessante que, na ocasião, estávamos conversando e numa entrevista aqui na TV Milênio, lá no 5º Batalhão, ele escutou a entrevista, ele acompanha a televisão bastante, né? E disse, professor, suas palavras exatamente também foram as minhas em relação à importância do 5º Batalhão de Engenharia na vida do seu pai. O que você sabe a respeito disso, doutor Carlos? Bom, quando se fala em exército, né, para o meu pai principalmente, ali foi um divisor de águas na vida dele, né? Até então ele não tinha assim um caminho que ele soubesse para onde seguir, né? Chegando no exército, a própria formação, né, onde eles valorizam o homem, valorizam o ser humano, valorizam o empenho de cada um,
né? Isso despertou nele a vontade de seguir adiante na vida. Porque meu avô, com todas as possibilidades dele, né, vinha de uma família humilde, onde não tinham muitas posses, né, e também não tinha muita coisa para deixar e alavancar para o meu pai ser alguém na vida no momento. Então meu pai fez curso de cabo, foi a primeira aprovação dele, isso deu um ânimo maior, né? Ele acabou se empenhando mais nos estudos, acabou saindo do exército, indo do exército, foi a Ponta Grossa, naquela época só tinham 2 vestibulares, Ponta Grossa e Universidade Federal do Paraná, e coincidentemente eles também tinham as mesmas datas, né? E o mais próximo, o mais fácil na época para ir era a Ponta Grossa. Acabou indo a Ponta Grossa, fez o vestibular lá, foi aprovado, né, e acabou cursando o curso de odontologia lá, né. Nesse meio, conheceu a minha mãe também e aí começou a formar toda a família. Então, o Exército fez uma parte muito importante na formação do meu pai. E até hoje ele se diz muito orgulhoso e muito feliz por ter tido essa experiência, né? Uma experiência que hoje para muitos jovens é uma perda de tempo, não dá certo, né? Mas para ele isso valeu muito. Acredito que, conversando com o senhor também, lhe fez muito bem. Com certeza, exatamente. Foi lá que eu pude perceber que eu tinha o potencial. Eu sempre coloco, né, o pessoal do Exército, dar um abraço ao Franco, comandante lá do 5º BE, a gente tem assim, um bom relacionamento. Hoje até recebi, hoje eu vou te falar, né, foi ano passado, retrasado, recebi o título Amigo do Batalhão, que me orgulha demais, porque instituição séria é o Exército Brasileiro. Muito bem, mas vamos ao assunto que a gente se propôs a conversar aqui. Vamos falar um pouquinho sobre saúde bucal. Eu venho de uma geração, Dr. Carlos, que escovar os dentes era coisa de luxo, tá? Eu lembro por muitas vezes que a pessoa ia ao dentista e ia extrair os dentes, era a orientação para colocar chapa, assim falavam. Ou mesmo muitos políticos, lembro aqui, saiu um trem de Portunhão a Corupá, muitos ganhavam a tal de dentadura, iam colocar os dentes lá em Corupá porque ganhou uma chapa de algum político. Como é que está essa questão hoje em relação à prevenção, o cuidado com os dentes? Bom, professor, eu acho hoje assim, a saúde bucal, a odontologia, ela dia após dia, ela está evoluindo muito, né? E uma coisa muito importante que hoje a saúde em geral, principalmente a saúde federal, estadual, municipal, ela está procurando fazer a prevenção junto às crianças. Porque não adianta nós termos várias técnicas restauradoras, reabilitadoras, são todos trabalhos curativos. Então, o que tem que se fazer é cuidar lá dos nossos pequenos, lá no comecinho, na formação deles, orientar eles a como escovar os dentes, a como fazer um uso de fio dental, né? Isso daí, formatando na cabeça deles, automaticamente, conversando em casa, eles vão mostrar para os seus pais, pai, olha, temos que cuidar dos dentes, não podemos perder os dentes, né? Tem o bichinho da cárie, tem o bichinho que afeta a gengiva, né? E é lá com os pequenos. Isso é uma coisa muito importante. Há anos atrás, não se olhava muito para o trabalho de prevenção, e sim mais para o trabalho curativo. Só que se a gente for pôr na balança, o trabalho de prevenção sai muito mais barato do que o trabalho curativo. Muito bem. Doutor Carlos, me chama a atenção em relação ao seu valor profissional. O senhor atribui a quê essa inspiração pela sua competência, esse valor profissional? Eu não gosto da palavra sucesso, eu sempre tenho colocado o seguinte, sucesso é igual um cometa, passa, faz aquele estrondo, dá aquela luz e desaparece. Valores são eternos. Então, o senhor atribui a quê exatamente esse valor profissional? Olha, professor, eu acho que é uma coisa muito importante a gente sempre gostar do que faz, né? Quando você se inspira em alguma coisa, quando você trabalha o dia todo naquilo, quando você acorda pela manhã e não tem preguiça de ir lá desempenhar a sua função, que aquilo te dá orgulho, que aquilo te traz prazer, esse é o maior valor que a gente pode ter na profissão. Todos podem ter qualquer profissão. Não precisa ser, teoricamente, uma profissão universitária, mas vendo o sucesso de muitas pessoas
em diversas áreas, a gente vê assim, que aquelas pessoas que amam o que fazem, que se dedicam, que estudam, né, que se põem a fazer o melhor de si, vão ser pessoas sempre bem-sucedidas, tanto na profissão quanto financeiramente também. Eu acho muito importante a dedicação todos os dias para aquilo que você gosta. Como eu já comentei, a frase até de um amigo meu, ele sempre diz assim: quem faz o que gosta, quem trabalha no que gosta, está sempre de férias, não está trabalhando. Então, é um prazer trabalhar. Então, você se sente em férias, você está lá fazendo o que gosta, olhando para as pessoas que querem lá conquistar algo a mais junto à tua profissão. Então, se você tiver a oportunidade de ter esse prazer de fazer, é muito importante. Interessante, doutor Carlos, que o financeiro é consequência de um trabalho sério e responsável. Gostei exatamente da sua resposta, eu também sinto exatamente isso. Você trabalha, você mostra, você produz, o resto é consequência. Com certeza. Doutor Carlos, o nosso programa tem 2 blocos, já passou o primeiro bloco, nós vamos fazer um pequeno intervalo e vamos retornar com o segundo bloco. Tá, okay. Estamos conversando com o competente dentista, Dr. Carlos Val. É um minuto e retornamos com Caminho da Universidade.